O tema da mensagem hoje, começando do jeito certo. Vamos falar isso juntos? Diga, começando do jeito certo. Se você leu o capítulo sobre Sansão do meu livro, Quem Avisa Amigo É, você descobriu que um dos conselhos ali colocados é que começar bem não garante final feliz, não garante terminar bem. Nem tudo que começa certo, termina certo. Afinal de contas, existem muitas variáveis na caminhada. Mas isso não significa que começar bem não seja importante. Pelo contrário, começar bem é extremamente importante para tudo na nossa vida. Você vai começar um relacionamento amoroso, um namoro, enfim, é importante começar bem. É importante você, tem até um dito popular que fala o seguinte, a primeira impressão é o quê? É a que fica, é a que fica. Você vai começar um novo negócio, é importante você começar direitinho, preparado, estruturado, para que aquilo vá para frente, prospere. Ministerialmente também é importante a gente começar bem. Quem aqui já fez alguma reforma em casa alguma vez, sabe que é mais fácil construir do que reformar. Porque quando você pega uma coisa que já foi começada, e às vezes já foi começada não do jeito que você gostaria, você sempre vai ter um desafio maior na hora de mexer. Começar bem, começar do jeito certo, é extremamente importante. E eu estou dizendo isso num momento crucial, que é o começo do ano. É o início de uma nova etapa na nossa vida. E é importante a gente iniciar esse ano de 2022 do jeito certo. E para isso eu quero ler com você o verso 4 do Salmo 100, que diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios, com cânticos de louvor, deem graças e louvem o seu nome. Eu quero que você guarde essa primeira expressão. Entrem por suas portas. Olha que coisa interessante, esse cântico é conhecido como o hino de ingresso ao templo, e Deus está dizendo para o seu povo o seguinte, que a maneira como você entra, a maneira como você começa, a maneira como você inicia o culto é importante. Eclesiastes vai dizer, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Mas eu quero levar essa lição e esse princípio não só para um ambiente físico, que a gente entende hoje como casa de Deus. Casa de Deus é muito mais do que quatro paredes. Casa de Deus é uma posição espiritual. É uma dimensão espiritual. E eu quero que você leve esse entendimento da importância de começar do jeito certo. E eu queria deixar 3 dicas para você, que certamente vão te ajudar e te abençoar, e muito, a começar as coisas do jeito certo nesse ano de 2022. E a primeira delas é a seguinte: apresente ao Senhor os teus planos. Vamos dizer juntos? Diga, apresente ao Senhor os teus planos. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz o seguinte, Provérbios 16, 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É interessante que a Bíblia não nos impede de planejar. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a planejar. Viver uma vida sem planejamento, viver uma vida sem diretrizes, sem metas, é viver ao léu. O texto bíblico nos diz o oposto disso. Ele fala, o coração do homem pode fazer planos, está dentro da sua possibilidade. Não é errado, pelo contrário, é saudável,
é prudente, é interessante, mas tem um fator, tem uma questão: os nossos planos precisam ser aprovados pelo Senhor. Aprovados pelo Senhor. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus precisa aprovar aquilo que nós planejamos. Deus precisa referendar aquilo que de alguma forma nós estamos ambicionando para esse tempo. Eu não sei quais têm sido os seus planos para o futuro, para a sua vida, para a sua vida econômica, para a sua família, mas eu quero hoje incentivar você a hoje, nesse primeiro domingo do ano, colocar tudo isso e submeter tudo isso à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Neemias recebeu uma palavra de como estava a situação em Jerusalém. A cidade estava destruída, os muros tinham sido derrubados, as portas estavam queimadas, os sepulcros foram violados. E é interessante que em nenhum momento Deus pede para Neemias reconstruir a cidade. Às vezes a gente acha que só deve se envolver com algo na obra de Deus, ou fazer alguma coisa se aparecer um anjo, se Deus, de uma forma sobrenatural, ali como no livro de Daniel, escrever na parede. Não. O que motivou Neemias a ir para Jerusalém, ele estava no exílio, e reconstruir os muros da cidade, não foi uma ordem de Deus, mas foi uma necessidade colocada. Uma necessidade havia, e ele se prontifica. E ele diz: eu vou. Mas ele não sai igual um doido e diz: eu vou e tal, tem uma necessidade. Olha o que o texto bíblico vai nos mostrar. Neemias capítulo 1, verso 11. Aliás, eu li esse versículo hoje numa outra mensagem que eu preguei pela manhã, que tem mais ou menos a mesma conotação que essa, mas o texto diz assim: ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse período eu era copeiro do rei. Neemias tem um plano, Neemias tem um alvo, Neemias tem uma meta, ele tem um objetivo. Mas antes ele apresenta isso diante do Senhor. Gente, nós temos a mania de pedir para Deus abençoar aquilo que a gente faz. Mas a atitude correta, deveríamos fazer aquilo que Deus abençoa. Por que não antes perguntarmos: Senhor, isso é da sua vontade? Isso se alinha com o propósito do Senhor para a minha vida? A Bíblia diz que Deus tem uma vontade para as nossas vidas. Amém ou não, gente? O que é que Paulo diz? Que a vontade de Deus para nós é boa, é agradável e é perfeita. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem um planejamento. Deus, ele tem um desenho, um esboço do que ele deseja para a sua vida e para a minha vida. Antes de cada passo, antes de cada decisão, pegue o seu plano, o seu objetivo, e seja capaz e humilde de apresentá-lo diante do Senhor. Sabe, quando nasceu no meu coração iniciar essa comunidade, eu estava em Rio Claro pastoreando há quase 7 anos. E eu estava com um impulso muito forte de voltar a pastorear e estar à frente de um trabalho. Já tinha tido a experiência em Limeira por quase 2 anos. E eu sabia que era aquilo que Deus tinha para mim. É como diz Salomão: cada macaco no seu galho, né? Não foi Salomão que falou isso, não, né? Acho que foi meu avô. Cada macaco no seu galho, né? Cada um de nós tem a sua função no corpo. E eu entendi que, eu planejei, eu falei: Deus, eu queria voltar a pastorear e eu queria que fosse em Piracicaba, é minha terra, é lá onde está minha família e estão meus amigos, e eu queria abençoar aquela cidade e ganhar gente para Jesus. Mas eu não tive um impulso infantil de fazer isso. A primeira coisa que eu fiz foi orar.
Segunda coisa que eu fiz foi falar com a minha esposa. Terceira coisa que eu fiz foi falar com o meu líder espiritual. Eu vejo muita gente, às vezes, que quer começar um ministério, e o cara vai lá e a atitude é falar com meia dúzia de irmão, e falar, você vai comigo? E a gente está cansado de ver isso, e racha a igreja, e causa escândalo, problema, dor, divisão, rebelião, dificuldade. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero o que o Senhor quer. Até porque eu aprendi, gente, porque eu já fiz alguns planos e fui sozinho. Eles não deram certo. Mas se o Senhor não edificar a casa, a Bíblia diz, em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor edificar a casa, o nosso trabalho não vai ser em vão. Se Deus estiver junto, nos planos, nos objetivos que nós tivermos, tudo vai dar certo. Olha o que Provérbios 16, verso 3 nos diz. Li essa manhã também esse versículo que diz o seguinte: confie ao Senhor tudo o que você faz. Repita isso comigo, diga tudo. E seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Ô, gente, nós temos, às vezes, uma mentalidade muito infantil de uma espiritualidade departamentalizada. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente acha que existem áreas na nossa vida que não interessam para Deus, que Deus não está nem aí para elas. Áreas que nós temos que cuidar e outras que Deus diz, não, se você fizer aí, tá em ordem. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que diz respeito à sua vida é importante para Deus. Importa para Deus. A sua saúde física é importante para Deus. Suas emoções são importantes para Deus. Seu casamento é importante para Deus. Seu ministério é importante para Deus. Sua vida econômica é importante para Deus. Entende o que eu estou dizendo ou não? Porque às vezes a gente tem aquela coisa, se Deus me der saúde, o resto eu corro atrás. Eu já dei esse exemplo aqui, gente. Eu sou pai. Eu não chego para os meus filhos e digo para eles o seguinte, ó, plano de saúde está pago, viu? O resto agora, molecada, ó, vocês correm atrás. É isso que eu faço para os meus filhos? É isso que você faz para os seus filhos? Ou você paga a escola, paga a roupa, paga a comida, sorvete, dá viagem, passeio, e faz o que você puder, e às vezes até o que você não pode, porque você quer ver os seus filhos bem, abençoados. Daí aparece Jesus e diz o seguinte, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então tudo aquilo que diz respeito à sua vida é importante para o Senhor. Gente, eu muitas vezes recebo pedidos de oração, como hoje de manhã conversei com pessoas, poxa pastor, nós estamos vivendo uma situação X no trabalho, ore por nós nesse sentido. Pastor, eu estou com uma meta de começar um novo negócio, nós vamos abrir um lugar. Orei esses dias aí, num empreendimento novo de uma família aqui da igreja, diz, estamos pensando em lá. Olha que curioso, quando o pessoal foi começar a namorar o novo local para alugar, eles não chamaram um corretor para ir lá ver. Eles me chamaram, e não porque existe algo de especial comigo, não, gente. Mas eu fui lá para orar, para dizer, Senhor, e a minha oração é sempre assim, Deus, se essa é uma porta do Senhor, que ela permaneça aberta, mas se essa não é uma porta do Senhor, que o Senhor feche as portas. Nós estamos consagrando ao Senhor esses planos. Esse casal está planejando isso, essa família está planejando isso. Coloque diante de Deus os teus planos. Eu dei o testemunho aqui hoje pela manhã, depois você olha lá os detalhes. Quando eu estava planejando namorar a Dani, ao invés de usar só o meu charme, que seria suficiente, é que hoje eu estou meio acabado, gente. Mas tem muita gente aqui que lembra de mim com cabelo. Eu era praticamente um Fábio Júnior gospel. Eu jogava assim o cabelo, cantando. Pensa no Fábio Júnior, acabado. Eu orei e falei, Senhor, se ela for a mulher de Deus, para mim, vai dar certo.
fala, me mostra, me dá um sinal, que, poxa, que haja paz no nosso coração, que a família abençoe. Enfim, você tem um plano, você tem um objetivo, seja um namoro, seja um noivado, seja uma guinada na sua vida profissional. Tem muita gente aqui que vai entrar agora no período, vai fazer vestibular, poxa, quer que eu vou escolher? Coloque diante do Senhor os seus planos. Não tem problema você planejar. Poxa, aí eu gosto de música, eu gosto de dar aula, eu gosto de medicina, eu gosto de direito, sei lá. Mas pega isso e coloca diante de Deus. Quando nós consagramos e confiamos ao Senhor tudo aquilo que a gente faz, temos a garantia, nossos planos serão bem-sucedidos. Quem pode dizer amém por isso? Segundo lugar, creia que Deus sabe o que é melhor. Vamos dizer juntos? Diga, creia que Deus sabe o que é melhor. Como eu disse, você tem um plano, é óbvio, gente, que todos os nossos planos, se você é uma pessoa normal, eu espero que nós estamos aqui falando com gente normal. Quem é normal aqui, levanta a mão. Isso. Deve ter uns doidinhos aí que não levantaram. Se você é normal, os seus planos pessoais são bons. Você não vai, estou planejando regredir financeiramente. Estou planejando que nos próximos 5 anos minha família acaba. Não. Seus planos para a sua vida são bons. Planos profissionais, planos ministeriais. Seus planos são agradáveis também. Mas nem sempre são perfeitos. Só a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Porque não só é importante o que fazer, mas o jeito certo de fazer. E Deus sabe o jeito certo, e Deus sabe aquilo que é melhor. Existe um texto bíblico que eu acho extraordinário, onde o próprio Jesus viveu esse drama que todos nós vivemos. Eu tenho um plano, eu tenho um objetivo, eu tenho uma vontade, mas eu preciso agora entender que Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E nem sempre é fácil soltar. É fácil soltar seus planos, não? Alguém aqui já deu muita ideia para Deus? Muita. E Deus olhou e falou, sabe nada, inocente. Tenho coisas tão maiores e melhores para você. Você está aí atrás de migalha quando eu quero te colocar na minha mesa. Olha o que Mateus 26, verso 39 vai dizer. Jesus está orando aqui, hein? É a oração do Getsêmani. Mateus 26, 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus chega, apresenta para Deus o que Ele quer. O seu plano. Ele diz, Ele sabe que Ele vai sofrer, gente. Ele sabe o que aguarda. Seus amigos vão o abandonar, vão colocar uma coroa de espinho nele. Vão cuspir na cara dele. Vão esbofetear Jesus e vão matá-lo na cruz do Calvário. Humanamente, imagina como é que Jesus está, as suas emoções. A Bíblia diz que ele suou sangue naquele dia. Ele chega para o pai e diz, pai, se tiver um jeito aí, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas a oração não termina aí. Esse talvez fosse o plano pessoal, humano de Jesus. Mas ele termina se rendendo, dizendo, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe por que tem tanta gente frustrada na igreja? Porque nós paramos só na primeira parte da oração. A gente apresenta a Deus os nossos planos.
e daí as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente idealizou. E daí a gente acha que Deus está contra, e a gente acha que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu da gente, mas na verdade Deus tem algo muito maior e melhor para a nossa vida. Os planos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração de homem algum, nem no seu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hoje eu quero incentivar você a planejar, iniciar o ano com planejamento. Deus, eu quero trocar de carro no final do ano, eu quero fazer uma viagem X, eu quero que minha família viva isso espiritualmente, ministerialmente e tal, fazer planos. A igreja tem se planejado há tanto tempo economicamente, nós queremos expandir, queremos crescer. Tudo isso a gente planeja, mas no final da oração, sempre, gente, cada passo, eu digo, Deus, se não for do Senhor, fecha a porta. Se não for do Senhor, tranca o cadeado. Eu não quero nada que Deus não tenha para a minha vida. Um relacionamento não deu certo. Muitas vezes é a vontade de Deus. Deus já tirou uma pessoa de forma sobrenatural da sua vida. Às vezes um namorado, um noivo, uma noiva, um amigo, um sócio, um funcionário. De forma sobrenatural a pessoa sai. Você não entende nada. Uma sociedade que não prosseguiu. Estava tudo sendo alinhado, sendo colocado, conversado. De repente, a coisa travou. Uma mudança na empresa que não aconteceu. Saiba que Deus tem o melhor para você. Olha, eu me lembro que a gente estava no salão ali na São José, eu contei isso já há um tempo atrás, e a gente estava buscando um outro local, e um salão de festa aqui da cidade, ele era muito amigo do meu pai de infância, enfim, e eu fui lá conversar com ele. Ele tinha um salão muito legal, lindo, chique, bonito, um lugar assim, filé. E eu fui lá conversar com ele, e eu falei para ele, olha, será que você podia fechar todo domingo para nós aqui? Ele diz, não, domingo dá para fechar, porque não tem festa de casamento de domingo, não tem formatura de domingo, aniversário, a gente fecha um valor mensal e fica para a igreja aqui todo domingo. Ele falou, tem um problema, você vai ter que lavar, porque termina as festas aí 4, 5 da manhã, e daí você vai ter que, eu não consigo entregar o salão pronto para você. Falei, nossa, o culto começar às 10h30, né? Falei, meu Deus, eu ia ter que ir de madrugada. Falei para a Dani, falei com a minha mãe, falei, aí, vocês encaram, vamos? Bora, vamos. A vontade de ir para um lugar maior, crescer e avançar. O salão já tinha as cadeiras, enfim, a estrutura estava praticamente pronta. A gente ia alugar um som semanal e colocar lá. Poxa, o banheiro era lindo, o lugar era lindo, bem localizado, tudo certo, fechamos o valor, fui na casa do cara para assinar o contrato. No dia que eu cheguei lá, me lembro como se fosse hoje, eu estacionando o carro, eu e a Dani, entramos na casa dele, eu feliz da vida, falei, que bênção, Deus colocou até uma pessoa que já conhece minha família, está tudo certo, está tudo certo. Na hora que eu sentei no sofá, ele falou assim, então, Aquiles, eu conversei com o meu sócio, ele não quer. Não vai dar certo. Gente, eu lembro que tinha uma mesinha de centro, assim, no meio. Minha vontade era dar uma bica naquela mesa. E eu já estava me vendo no salão, cara. O banheiro do salão de festa era a coisa mais linda. Eu falei, eu vou fazer o culto, no banheiro. Cara, era maravilhoso. Era maravilhoso. Na hora que o cara falou isso, eu saí e falei, tá bom, então, assim, acabou. Eu levantei meio abruptamente, assim, falei, pá, Dani, não vou falar o que eu falei, só vai ficar entre eu e ela, espero que ela leve para o túmulo. Que raiva, que raiva, que raiva. Mal sabia eu que alguns meses depois, esse lugar ia aparecer. Mas assim, infinitamente melhor, ia ficar para a gente usar o mês inteiro,
num preço assim, comparado com o que estava sendo pedido, não tem comparação. Deus havia, porque a gente gosta daquele verso que diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas você sabia que esse versículo não é só isso? No mesmo versículo diz, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus tem uma chave que abre e ninguém pode fechar. Mas Ele tem um cadeado que quando fecha, ninguém pode abrir. E daí, sabe o que a gente faz? A gente fica batendo. A gente pega a chave micha. A gente chama chaveiro. A gente fica dando bicudo na porta. A gente fica tentando dar o nosso jeito de avançar naquilo que Deus interrompeu para a nossa vida. Porque Ele sabe o futuro, Ele sabe que aquilo não vai ser legal se prosseguir. Às vezes um relacionamento, gente. Deus tirou uma pessoa do seu caminho, por que você está indo atrás dessa encrenca? Por que você está indo atrás desse livramento que Deus está te dando? Confia que os planos de Deus são melhores do que os seus. Mas enquanto a gente fica se achando sabidão, sabidona, eu sei o que é melhor, para a minha vida, vida cristã é vida de dependência. Deus tem o melhor para você. O marido de Maria, nosso querido irmão José, ele teve um plano uma vez. E olha o que o texto bíblico vai dizer, é no início, quando Maria engravida. Mateus capítulo 1, verso 19. Olha o plano de José. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha a expressão seguinte. E projetando ele, isso, era o plano dele, era o projeto dele. Ele falou, cara, eu vou sair fora. Eu não vou segurar essa batata quente, não. Noivo de uma moça grávida do Espírito Santo, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Era o plano de José. O texto segue. E eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu aqui, gente? José tinha um plano, um projeto. Deus interrompeu o plano e o projeto dele, porque Deus tinha algo melhor para José do que aquela fuga. Você vai ver, Deus falou aqui com ele através de sonho, e nos próximos textos você vai ver Deus voltar a falar com José através de sonho. Deus sabe como falar com você. Esteja aberto à voz de Deus. Peça isso para Deus. Diga, Deus, esse é o meu plano. Esse é o meu projeto, esse é o meu sonho. Esse é o meu objetivo. Quando a gente consagra isso ao Senhor, nós não nos frustramos. Que a gente diz, Senhor, que a tua vontade prevaleça. Que a sua vontade se cumpra na minha vida. Gente, eu tenho muitos planos. E eu confesso para você que eu estou vacinado contra a frustração. Porque eu aprendi, depois de alguns tombos, e depois de muitas lágrimas, e de muita chateação para com Deus, entender o seguinte, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu vou me render. Eu vou me render. E existe uma terceira coisa, que provavelmente é a mais, não diria difícil, mas certamente a mais desafiadora de todas. E eu quero deixar para você, descanse na soberania do Pai. Vamos falar isso juntos? Diga, descanse. Diga para alguém perto de você, diga, descanse na soberania do Pai.
Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque você apresenta a Deus um plano, daí Deus vai lá e diz, filho, não, eu tenho uma outra coisa para você. Não adianta você ficar chateado, frustrado, agitado, brigando. Não. O próximo passo é esse, eu vou descansar, porque eu sei que o meu Pai é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Soberania é isso, é aquele que está acima de todas as coisas. E esse é um desafio gigantesco, gente, porque hoje, na sociedade que a gente vive, é quase que um crime falar de descanso. Você já percebeu que as pessoas hoje, nesse mundo maluco que a gente vive, as pessoas acham bonito ser estressado? Já reparou isso ou não? As pessoas acham bonito, elas acham bonito ser ansiosas, ser preocupadas, estar toda agitada, mas o plano e o projeto de Deus para você não é essa. Aliás, Deus nunca pediu para você ser ocupado, Deus pediu para você ser produtivo. Deus pediu para você frutificar, o que é exatamente diferente. Tem muita gente que é muito ocupada, muito estressada, mas é como um polvo de patins. Não sai do lugar. É só firula. A coisa não anda, a coisa não avança. Quando você aprende a descansar em Deus, você está na rota certa, no caminho certo. Olha o que o Salmo 37, verso 7 nos diz. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, não se trata de estar parado fisicamente. Se trata de ter uma alma tranquila. Uma alma em paz. Poxa, eu tinha um plano, não deu certo. Deus sabe o que é melhor para mim. Não é porque algo foi interrompido nesse momento que ele não pode voltar a acontecer lá na frente. De repente você tinha um plano, tinha um sonho, poxa, não deu certo. Talvez não deu certo nesse momento que você está vivendo. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo. Eu penso que se Deus me entregasse coisas, confiasse coisas que hoje Ele tem me confiado, eu com 39 anos, se Deus me confiasse aos 19, quando Ele me chamou para o ministério pastoral, eu teria me perdido. Eu não teria dado conta. Por causa disso Deus é ruim? Pelo contrário, é exatamente por causa disso que Ele é bom. Hoje eu estou colhendo coisas que eu semeei lá atrás. Hoje eu estou tendo resultado de orações que eu fiz há 20 anos. E que bom que Deus não atendeu lá atrás. Mas o processo de descansar no Senhor levou uma jornada. Levou um tempo. Aprenda a descansar no Senhor. Você sabe, gente, que aflito, estressado, ansioso, você sempre tomará as piores decisões da vida. Sim ou não? Não dá. Agitado. Ou o seguinte, não é só emoções muito nocivas. Se você estiver muito alegre também, não toma. Muito eufórico, não toma. Aprenda a descansar em Deus. Tem gente que parece que o mundo vai acabar amanhã. Sabe, está sempre se atropelando, sempre colocando o carro na frente dos bois. A palavra precipitação é essa. É você se lançar num precipício. E Deus não quer isso para você. Aprenda a descansar no Senhor. Na sua vida emocional, sua vida profissional. Olha, gente, Deus, Ele pode mudar a história da sua vida no estalar de dedos. Mas você precisa estar descansado. Você precisa estar bem, você precisa estar com o coração em paz. Dos 17 aos 30 anos, José esperou o momento certo de Deus concretizar o seu sonho. E ele saiu da prisão para ir para o palácio no mesmo dia. Ele não se tornou um solto,
um ex-prisioneiro. Ele se tornou governador do Egito. Mas como é que ele estava? Estava em paz, cara. Estava com o coração em paz. Tranquilo, não estava amargurado. Imagina quando ele é recebido por Faraó. Faraó conta o sonho para ele. E ele está todo amargurado, magoado, pensando nos seus irmãos, na injustiça, no que aconteceu na casa de Potifar. Ele não ia ter condição alguma, nem de interpretar sonho, e nem de administrar o Egito. Afinal de contas, ele não administrava as próprias emoções. Mas quando você descansa em Deus, quando você está em paz, confiando que Deus é soberano. Ele falou para os irmãos dele lá na frente: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem. Foi Deus que me trouxe até aqui. Ele sabia de todas as coisas. Essa é a fala de alguém que descansa em Deus. Gente, até Deus descansou, sabia disso? Não. Hã? Até Deus descansou. Por que você acha que se você parar, o mundo vai parar? Eu conheço gente que ele acha o seguinte: um dia eu estava com um amigo, acabou a bateria do celular dele. E daí ele falou: aí agora, acabou a bateria do meu celular. Nossa, não tem uma tomada. Eu falo: viu, e você acha que você é o eixo que faz o planeta girar? Então a notícia para você: o mundo vai continuar sem o seu celular ligado. Não é que eu quero estar participando de tudo que está acontecendo. Participando de tudo que está acontecendo é vendo a vida dos outros. Stalkeando. Sai dessa, gente. Descansa. Desacelera. Vou dar uma palavra aqui para as irmãs, para as mulheres. Desacelera, irmã. Sabe, quando a gente tem dificuldade de descansar, porque a gente fica comparando com a vida dos outros. E daí a gente olha a vida dos outros na rede social, parece uma vida tão glamurosa, né? A primeira xícara de café, as vitaminas, uma mão com granola e ovos mexidos, o suco verde, a academia, as crianças entrando de uma forma tão linda na escola, e você tendo que tirar a moleque a tapa da cama, dando travesseirada: levanta, desgraça, estamos perdendo hora. Vai atormentado, levanta, fica no videogame até tarde, vai, puxa lençol e puxa coisa, e daí você acha: não, se eu não fizer, e daí você diz: não está sobrando tempo para mais nada, e você acha que você tem que ser mãe, você tem que ser profissional, sua barriga tem que ser negativa, você não tem que nada, você tem que viver sua vida. Você tem que viver sua vida, descansa. Tem gente que está morrendo, todo estressado, toda estressada, por causa de bobagem. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, espera em Deus. Deus tem o melhor para você. Não fica aí perdendo saúde, perdendo seus filhos crescer. Tem homem que não para, ele acha e tal, sair do escritório e tal, vencer. Gênesis 2, 1 e 2 diz assim: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Descansou. Precisa ter um tempo. Mas isso é mais do que uma ação física, viu, gente? Isso é uma atitude espiritual. Porque você pode mudar de ambiente. Você sai de férias, você sai de Piracicaba e vai num resort, ou vai para os Estados Unidos, para a Europa, para onde quer que for, e lá você está estressado também. Não rola. Nós estamos falando de uma atitude
espiritual de descanso. Você pode estar trabalhando lá, visitando seus clientes, fazendo a unha, arrumando o cabelo de quem você trabalha, fazendo seu trabalho como advogado, como dentista, como cirurgião, como funcionário público, fazendo tudo isso empenhado, mas descansando em Deus. Sabendo, Deus, eu estou dando o meu melhor aqui, mas eu sei que a recompensa virá do Senhor. Do Senhor. Gente, eu tenho visto amigos, pastores, colegas que estão doentes. Estão doidos. Tem uns que estão doidos. Doidou de ver mesmo. Doidou, saiu fora da casinha. Está precisando tomar uns negocinhos para... Doidou, o cara endoidou. Tantos, eu não estou falando de um ou outro, não. São vários. Porque não aprenderam a descansar. Não, se eu não chunchar essa igreja... Eu lembro que eu trabalhei com um pastor que ele ficava o tempo inteiro assim... Quilão, vamos lá, nós precisamos mexer a água aí, precisamos chunchar esse povo, porque senão a coisa não vai. Vamos lá, bota esse povo para cima. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tenta fazer as coisas na força do seu braço, vai terminar doente, todo estrepado, e vai dizer, não valeu a pena. Espera no Senhor, faz do jeito de Deus, e Ele cumprirá os planos do teu coração. Olha o que o Salmo 37, ainda o verso 7 nos diz, gente. Esse é um versículo profético para muita gente aqui, hein? Não sei se tem alguém muito agitado aqui. Recebe aí que é para você. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Aquiete-se. Eu gosto daquela expressão que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou Deus. Descansa. Desacelera. Fica calmo. Estou dizendo para você não trabalhar, não. Bobagem é essa. Eu estou dizendo que se você não descansar em Deus e saber que, como eu citei, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, inútil vos será comer o pão. A bênção do Senhor não acrescenta dores, gente. Não acrescenta dores. Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Eu termino lendo um texto conhecido de todos nós. Eu vou pedir para você abrir comigo Salmo 37, 5. Quando você achar, fique em pé, por favor, no seu lugar. Salmo capítulo 37. Eu acho que muitos já estão aí no texto. Apresente ao Senhor os teus planos. Creia que Deus sabe o que é melhor. Descanse na soberania do Pai. Do Pai, Ele é teu Pai. E o Salmo 37, 5 nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Entrega. Mas é interessante que Deus conhece tanto a natureza da gente, que Ele diz, não só entrega não, confia. Que tem muita gente que entrega e toma de volta. Que entrega, faz uma oração cedo e à tarde está estressado por aquilo que orou de manhã. Se você orou, você entregou para Deus, a atitude agora é de confiar, de descansar. Deus não é menino, Deus não é um irresponsável. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Descansa no Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida.